Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camum. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de início de semana. Até 1h da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Olha, pessoal, ainda faltando um minutinho para uma. Falei boa tarde, bom dia. Para uma não, para o meio-dia, né? Então, bom dia ainda para todo mundo, já boa tarde, eu sou o Mauro Friesman, vamos conhecer os nossos convidados de hoje, dessa segunda-feira, iniciando essa semana, vamos com saúde, com empenho, com dedicação para essa nossa jornada de hoje. Eu apresento o Kleber Guarani, ele é engenheiro, economista e gestor de projetos internacionais, presidente do Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária e Ambiental e diretor de projetos internacionais da FGV Europe. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Agora sim, boa tarde. Bem-vindo, meio-dia em ponto. Kleber? Microfone. Oi, Mauro. Agora, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença aqui para essa nossa conversa de hoje. Eu vou apresentar também a Vanessa Africani, ela é publicitária, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil Camarões, é diretora de negócios internacionais na Câmara de Comércio e Indústria Mercosul e Américas e Relações Internacionais da FGV Europe, além do Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária e Ambiental. Vanessa, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem, você? Obrigada pela participação. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Kleber, Miguel e a todos os espectadores. Aqui também tudo bem, muito obrigado pela presença, Vanessa. O Dr. José Miguel da Silva Júnior, também compondo a nossa bancada de hoje, advogado criminalista, conferencista, professor universitário. Professor José Miguel da Silva Júnior, bem-vindo mais uma vez, obrigado sempre por colaborar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui, cumprimento a todos, principalmente aí os meus companheiros para esse bate-papo agora à tarde. Fechando a nossa bancada, Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony também sempre com a gente aqui nas nossas jornadas, obrigado por colaborar sempre com a gente. Como é que estão as coisas, Tony? Mauro, boa tarde, muito obrigado mais uma vez aqui por participar. Quero cumprimentar os meus colegas de bancada. Eu peço desculpas à audiência que eu estou com uma voz péssima aqui, fruto de um estado gripal terrível desse nosso momento, mas eu não poderia deixar de participar com essas feras aí na bancada. Eu quero muito conhecer e quando a gente tem a oportunidade de caras tão brilhantes, eu vou ouvir. Então, prometo que eu vou falar pouco fanhosamente, mas ouvirei tudo. Então vamos lá, gente, 12:01 agora, primeiro tema para a gente tratar, abordar e analisar por aqui. A rodada do Brasileirão nesse final de semana foi marcada por manifestações contra o racismo, em solidariedade ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que tem sido alvo constante de racismo na Espanha. Em várias partidas, por aqui, os jogadores se sentaram no gramado e entraram em campo com camisas pretas com a frase "Com racismo não tem jogo". O lema antirracista faz parte da campanha promovida pela CBF, que traz como novidade a autorização oficial da entidade para que os jogadores parem os jogos em que houver ofensas raciais. E aí, gente, 2 vídeos com a participação de artistas, de atletas se posicionando contra o racismo foram exibidos nos telões dos estádios e nas transmissões das partidas de futebol. A gente vai assistir a esses vídeos inicialmente para depois a gente comentar este assunto. Vamos lá.
Com racismo. 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 Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Com racismo. Com racismo. Com racismo não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. não tem jogo. Com racismo. Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo. Com racismo não tem jogo. 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 Com racismo não tem jogo. Não tem jogo. Não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Com racismo Não tem jogo. Com racismo Com racismo não tem jogo. Com racismo Não tem jogo. com racismo Com racismo, não tem jogo. não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo não Tem jogo. Com racismo. 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 Não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Tony Mastaler, como é que você avalia esse movimento? Primeiro, o que aconteceu nos gramados, né? Os jogadores se sentando ali para poder entrar de fato nesta campanha. E o que a gente assistiu agora, muitos nomes de atletas, de artistas, jornalistas, todo mundo abraçando esse momento. Sua avaliação sobre esse movimento? Bom, primeiro é muito necessária e fundamental, né? Porque foram acontecimentos terríveis. Eu quero dividir com vocês assim minha total tristeza por olhar 2023 e ter que explicar para as crianças do condomínio aqui que eu moro, de 5 anos, tudo quando eles ficam perto dos pais, eu já tenho um neto de 1 ano. Como é que eu explico para essas crianças uma situação dessa, gente? Meu Deus do céu, 2023! Quer dizer, isso tinha que ser assunto completamente de fora, de não se perder tempo. É triste demais ver o ser humano. O pior de tudo, mundial. Você vê lá na Espanha, que transmite aquele futebol para o mundo inteiro, um exemplo daquele horroroso e uma postura inicial já de saída horrorosa das autoridades que não tinham um gabinete de crise para rapidamente saber, obviamente, o que tinha que ser tomado de decisão. Quer dizer, eu me entristeço porque outro dia eu fui rechaçado nas redes sociais que eu pedi desculpa para as gerações novas pelo país e pelo mundo que nós estamos entregando. Porque meus pais, que Deus os tenha, eles me entregaram um mundo que eu tinha esperança. Esse eu começo a duvidar, sabe? Agora, Mauro, o doutor está aí, pode me ajudar muito nessa questão e eu vou aprender muito com isso. Mas eu acho assim, as leis aqui na Espanha, elas têm que ser cumpridas, tem que ser firme nesse negócio. Não adianta, não é um criminoso, porque racismo é crime, não é opinião, é crime. Então, se há uma coisinha, não, mas espera um pouquinho. Não tem espera um pouquinho. É crime. Se você é um criminoso, pronto, acabou. Aqui no Brasil não colocaram velhinha de 70 anos agora como terrorista? Por que o cara da torcida lá não pode ser um criminoso racista? Tem que ser firme, tem que aplicar a lei. A turma começa, não, porque... mas aí aplicar a lei para quem roubou 1 quilo de arroz? Ninguém é idiota. Não estou falando de um cara que roubou 1 quilo de arroz. Estou falando de um bando de imbecis que não devem ter família, consciência, coisa nenhuma, que vão ofender os outros para ser transmitido mundialmente. Eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes eu olho e falo, eu não sei, as leis do Brasil são muito brandas. Lá na Espanha, então, que deu agora um show horroroso, né, com esse fato todo, eu só tenho a me entristecer com isso. Parabenizo todos que se engajam, mas precisamos de mais, precisamos de força, de ataque em cima desses caras, que a dura mão da lei caia sobre todos os racistas. Doutor José Miguel da Silva Júnior, seu entendimento sobre esse movimento aí com os atletas, com artistas, com jornalistas da área esportiva, a partir desse vídeo que a gente assistiu, e também os efeitos disso tudo do Brasil para a Espanha, né? Como é que isso chega na Espanha, uma vez que é um movimento da terra do Vini Júnior, ou seja, ele é brasileiro. Mauro, olha, eu endosso as palavras, né, do meu colega de bancada, brilhante. Infelizmente, tudo nós vamos buscar, mais uma vez, a lei.
E, realmente, como ele falou, 2023 a gente tem que discutir racismo. Se nós retornarmos ao passado, eu não imaginava isso, 30 anos, que em 2023 nós íamos ter ainda racismo, principalmente no futebol. E não é só no futebol. A gente sabe que em todo segmento nós temos o racismo ali impregnado, né? É maléfico. Agora, na Espanha, se criticam muito as leis brasileiras, mas na Espanha, eu estive fazendo uma pesquisa aqui, a pena ela é de 2 a 4 anos e mais multa. Ou seja, uma pena para não levar ninguém para a cadeia. Então, é uma pena que dificilmente leva alguém ao cárcere. E a gente está vendo que cultura, educação nessas pessoas não vale. Então, o que acontece? Tem que reformular a legislação, eu digo lá, e eu vou mais além, Mauro. Na minha modesta opinião, eu acredito que o futebol brasileiro, das devidas proporções, os jogadores brasileiros deveriam refletir e boicotar a sua ida para lá. Porque se eu vou num restaurante e eu não sou bem atendido, eu não retorno. Em qualquer lugar, se eu não sou bem atendido, se eu não sou tratado com respeito, com carinho, eu não retorno lá. Então, eu acho que deveria-se colocar cláusulas penais no contrato, que tal fato ocorresse, iria cindir o contrato e com penas altíssimas para ver se a gente resolve alguma coisa, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil e na Espanha, que é um cotidiano. Esse jogador ele vem sofrendo, não é um fato isolado, ele vem sofrendo diversas perseguições. Em que medida, doutor Miguel, esses movimentos aqui têm a capacidade de influenciar a situação por lá a ponto de que se modifiquem as leis por lá? Olha, eu acho que todo movimento ele é salutar, movimento pacífico e realmente dizendo, olha, nós estamos no limite, ou melhor, nós passamos do limite, vamos fazer alguma coisa, vamos acordar. Então, esse movimento ele tem que ser maior, ele tem que enganjar todo o segmento da sociedade, que com certeza vai refletir, sim, tem que mudar. Kleber Guarani, seu entendimento sobre esse movimento todo criado no final de semana, dentro dos estádios e os efeitos deste vídeo aí com a participação de atletas e de artistas. Mauro, eu compartilho aí com a opinião dos colegas aí, realmente uma atitude lamentável, né? Só lembrando que isso já vem acontecendo aqui também em estádios de campeonatos sul-americanos, né? E parabéns ao Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior teve a coragem de enfrentar esse problema, né? De expor esse problema todo, e eu acho que esse é só um primeiro movimento, mas necessário, né? Deve ser contínuo para esse tipo de atitude acabar. Quer dizer, isso é que o Tony comentou, quer dizer, nós estamos em 2023, jamais poderia imaginar que esse tipo de coisa estivesse acontecendo, né? Então, lamentável, episódio lamentável. Eu acho que quando acontecer isso, não sei, a primeira imagem que eu tive na minha cabeça é que todos os jogadores da partida de futebol que o Vinícius Júnior estava participando, quando ele foi atendido, deveriam sair de campo, todos, né? Mas, enfim, vamos ver se as coisas aí melhoram. Eu tenho certeza com o rigor da lei, né, para mim é o único caminho aí para começar a melhorar a situação. Vanessa Africani, seu entendimento sobre esse nosso tema. Bom, Mauro, eu tenho um filho pequeno, o Tony estava falando sobre isso, eu estava assistindo a reportagem, fiquei perplexa, meu filho perguntou para mim, mas mamãe, por que isso ainda acontece? Aí foi muito difícil explicar para ele que hoje em dia tem muita gente que ainda não tem a consciência, que por isso que a gente tem que cobrar, inclusive as autoridades brasileiras têm que cobrar um posicionamento das autoridades espanholas para que isso não volte a se repetir, que a gente não aceite esse tipo de coisa, né? O racismo é crime e a gente não pode aceitar. Sim. Ainda sobre esse tema, professor José Miguel, claro, a gente fala em modificação nas leis, e a caneta tem que agir, enfim. O grande problema é que isso tudo é cultural, isso tudo é comportamental, e muitas vezes a lei ela não tem a condição, a força para conseguir mudar comportamento. Isso passa por outras situações, passa, por exemplo, pelos bancos escolares, né? E aqui mesmo no Brasil, a gente vê os episódios de racismo acontecendo, porque a própria história da África, que é uma disciplina obrigatória
né? Por lei no Brasil, nas escolas, isso não acontece, a gente não vê na prática esse tipo de ensinamento nas escolas brasileiras. Seu entendimento, professor Miguel? Olha, o brasileiro, infelizmente, nós brasileiros, a gente só começa a se manifestar, a gente só enganja quando a gente sente na pele tais situações. Eu, particularmente, eu já senti o que é uma discriminação quando jovem na minha vida. Então, eu sei bem o que eu posso falar. Infelizmente, a nossa cultura, por mais que seja disciplinada, obrigatória da matéria, as pessoas não levam a sério. As pessoas não conversam sobre o tema em casa, na própria escola. Olha, eu vou lá cumprir a minha obrigação. Não, vamos debater, vamos ver aonde que nós podemos estar melhorando. Eu vou olhar para dentro e falar o seguinte, olha, será que eu não sou racista? Será que eu estou tratando o meu semelhante com igualdade mesmo? Que eu não estou olhando para a pele dele, para a religião dele? Porque a gente está falando de racismo, mas há vários segmentos de discriminação em religião, política. Quer dizer, nós vivemos hoje, Mauro, o mundo da intolerância, infelizmente. Tony, esse olhar para dentro, como destacou o doutor José Miguel, né, fazer esse exame de consciência, será que eu sou racista ou não sou racista? Muita gente diz assim, nossa, mas eu tenho muitos amigos pretos e frequento a minha casa, eu frequento a casa deles e não sei o quê, usam este tipo de argumento para dizer que não são racistas, e aí você vê o comportamento, muitas vezes, no recreativo, né, contando piadas, fazendo ofensas, enfim, demonstrando ali o seu racismo, mas né, com esse escudo. Não, eu tenho amigos pretos e a gente se frequenta, e não é isso. Pois é, Mauro, juntando tudo o que os meus colegas colocaram, muito bem colocado, né? Essa maravilhosa sugestão aí do nosso professor para a questão de começar a mexer em alguns aspectos de lei, principalmente de contratos de jogadores. Achei essa fantástica, não vi isso em lugar nenhum, bem interessante, vou colocar para algumas pessoas, porque é um conteúdo muito, muito possível de se discutir. Agora, é mais do que na hora, meu Deus do céu, da gente começar. O Brasil não seria nada sem essa gente maravilhosa que nós temos aqui, de miscigenação e tudo mais. O que nós seríamos? Seríamos um nada, seríamos uma cópia de coisa nenhuma. A nossa identidade é essa miscigenação. Então, é mais do que necessário, é sine qua non que comece nas escolas, nos clubes, em tudo, tratar o assunto, mas tratar com a estratégia da comunicação, de colocar o cara como um ridículo. Eu e um grupinho fizemos um vídeo. Eu era um cara, depois eu até vou te mandar, que eu era um médico dizendo que tem uma crise terrível que acontecia. Me paramentaram de médicos e eu dizia que o senhor vai ver. E aí eu punha vídeos dos caras imitando macaquinho, tudo. Eu falava, olha, essa doença chama-se racismo. Mas fique tranquilo, porque ela não é contagiosa e ela só leva as pessoas a um idiotismo muito grande e que logo depois do surto eles querem morrer de vergonha pelo idiota que são. Mas qualquer coisa pode chamar a polícia, porque elas já estão treinadas para melhorar isso. Vai por esse lado, vai por viés, convida a turma do humor para tirar o sarro do racista, começa a acabar com ele moralmente, porque esta é uma guerra. Não pode vir, olha, gente, puxa, para pensar. Isso é importante, mas vem para bater também, não fisicamente, mas aqui, coloque o cara no ridículo lugar e medíocre que ele está ocupando. Você vai ver que rapidinho a coisa começa a mudar. 12h16, programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos para o próximo assunto. Olha, gente, no dia 11 de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei que torna o ato de injúria racial inafiançável e imprescritível. Porém, o texto não muda seu prazo decadencial, que segue em vigor. O que é isso? Embora o crime não prescreva, a vítima precisa representar contra o autor num prazo máximo de 6 meses para que a ação judicial seja aberta. E a representação criminal ainda é necessária para evitar a impunidade. Doutor José Miguel, na prática, o que a gente teve aí é que injúria racial foi equiparado, o ato de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo.
e as penas foram aumentadas, é isso? Na prática, mais uma lei ineficiente, ao meu ver, ineficaz, porque se nós temos ali a finalidade da lei, o delito de racismo, ele toma uma proporção imensa, de levar alguém ao cárcere, nós não vamos conseguir. Olha, primeiro vamos diferenciar. A injúria racial, ela consiste no quê? Em que momento? Quando uma pessoa, uma determinada pessoa, ela, que nem o jogador, né, que a gente está pegando o jogador, ela sofre aquela ofensa pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião, diretamente. Ou seja, ela é a pessoa ofendida, né? Então, a pena era menor do crime de racismo, né? O racismo é todo um grupo, toda a coletividade, quando a coletividade sofre essas ofensas. Então, a injúria racial ela passou a ser um delito o quê? Que não prescreve e um delito que veda ali o pagamento de fiança. Veda o pagamento de fiança, Mauro, mas não veda a liberdade. Então, se a pessoa é presa em flagrante, o crime é inafiançável. Mas não veda a liberdade. Porque a liberdade ela está onde? Elencada na nossa lei maior, na Constituição. Então, todo crime há possibilidade de ser concedida a liberdade. Então, esse impacto aí é um impacto só para as pessoas leigas falar, olha, ele é imprescritível, ele veda a fiança. Não, na prática isso não ocorre, né? Essa questão da representação é uma formalidade que não deveria sequer existir. No momento que a autoridade policial tomou conhecimento de que ocorreu um crime, né, para que ela representar? Eu vou me reportar ao direito penal militar, que é o mais antigo, ao qual eu sou especialista no Brasil. O crime militar não existe essa questão da representação. A autoridade tomou conhecimento, já de ofício segue ali os trâmites normais. E a pena, Mauro? A pena de 2 a 5 anos. Uma pena de 2 a 5 anos no Brasil, para réu primário, com bons antecedentes, ela não é feita para levar ninguém ao cárcere, né? Porque não vai se aplicar 5 anos, vai se aplicar 2, 3 anos e a pessoa livra-se solto. Ademais, pelo pacote anticrime, nós temos aqui agora o acordo de não persecução penal, aonde delitos com a pena mínima que não seja superior a 4 anos, ali se realiza um acordo e a pessoa sequer é processada. Isso tem que se deixar bem claro. Mais uma lei, mais uma alteração, que, do meu ponto de vista, infelizmente, não vai resolver o problema. Entender melhor seu ponto de vista, professor José Miguel, porque o ato de injúria racial passou a ser inafiançável. Quando, num determinado crime em flagrante, o autor paga a fiança, ele ganha liberdade. Se é inafiançável, ele não tem essa possibilidade de ganhar a liberdade. Por que neste caso, então, é ineficaz e ele fica em liberdade mesmo pagando, mesmo sendo crime inafiançável? Os delitos, a questão da fiança, ela tem um tópico específico no nosso Código de Processo Penal. Então, tem crimes que são com liberdades que são concedidas com ou sem fiança. A fiança, ela não é obrigatória. Então, o juiz ele pode conceder esta liberdade sem aplicar a fiança. Está na lei, tem um dispositivo. Então, olha, existe a fiança, por exemplo, até 4 anos de reclusão, o delegado ele pode arbitrar a fiança. Mas aqui não tem a fiança. Remete-se ao juiz e o juiz vai decidir se vai converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Com certeza, num delito com essa pena de 2 a 5 anos, ele vai conceder a liberdade sem fiança. Eu não vejo benefício nenhum. Então existem lacunas aí que ficaram abertas mesmo a partir da sanção dessa lei que aconteceu em 11 de janeiro. O ato de injúria racial é uma ofensa, não é um crime de racismo. Primeiro ponto é que o ato de injúria racial não foi equiparado ao crime de racismo, esse é o entendimento?
Não, ele foi equiparado no que tange a pena. Mas a injúria racial ela é direcionada a uma pessoa. Ela tem uma previsão no Código Penal, no artigo 140. O racismo é uma lei especial. Houve a alteração, essa lei alterou de janeiro, e ela equiparou a questão da pena, e que não há de se falar em prescrição e nem em fiança. Mas o bem jurídico tutelado, ele se separa. Injúria racial, pessoa determinada, no caso, o jogador. No caso do racismo, a coletividade, o coletivo é ofendido. Vamos pegar um exemplo. Você vai em um local público ou privado, que vão colocar lá, olha, proibido evangélicos subirem por esse elevador. É crime. Aí eu coloco aqui, aí vem alguém entrar no meu escritório e eu falo, olha, evangélico aqui não entra. Para aquela pessoa determinada. Para aquela pessoa, injúria racial. Na coletividade, crime de racismo. Hoje a pena, igual. Não sei se ficou claro. Sim, agora sobre o prazo decadencial, ou seja, o autor tem um prazo máximo a vítima tem um prazo máximo de 6 meses para representar contra o autor do ato de injúria racial. Esse prazo deveria ser maior, porque quem recebe o ato, geralmente, imediatamente já entra com representação contra o autor, não? Sim. Esses 6 meses é uma formalidade da lei que, ao meu ver, nesse tipo de delito não deveria existir. Deveria ser o que nós chamamos de ofício. O que acontece? É igual um crime de homicídio. Ocorreu um crime de homicídio, a autoridade policial, ela passa o quê? Ela vai investigar e ela vai remeter ao Ministério Público, que vai oferecer a denúncia. Então, não há necessidade de uma representação. Mas quem está morto não vai representar. Mas e a tentativa de homicídio? E o roubo? E o furto? Então, nós temos aí alguns mecanismos que nós deparamos de formalidades que não deveriam existir. Então, nós somos suprimidos por certas formalidades. Tony Mastaller, seu entendimento sobre esse tema depois desta aula do professor José Miguel da Silva Júnior. Adorei esse vídeo desse programa. Vai ficar gravado para mim, porque o que eu estou aprendendo aqui é fantástico, mas me engrosso ao mestre aqui no sentido de ver que efetivamente pouco adiantou. Eu acho também que governos têm que tomar atitudes um pouco mais firmes. Todos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, do que for, precisam tomar atitudes mais firmes. Se você faz alguma coisa para a população achar que foi atendido, mas não atende, sinceramente, para mim, é mais do mesmo. Só isso eu falo. Kleber Guarani, seu entendimento. Para mim, acho que está claro, a explicação do doutor José Miguel é perfeita. Eu, como leigo, só posso entender que está havendo justiça, que realmente estão combatendo o crime de racismo, se houver uma punição clara. Então, eu, como leigo, quando eu vi alguém que foi preso 1, 2, 3 anos, 4 anos, enfim, não sei, mas realmente tem uma punição clara, eu acho que a situação vai começar a melhorar. Agora, eu concordo, se a pessoa não tem uma punição clara, não é preso, simplesmente pelos artifícios aí, ou contratação de um bom advogado, ele se safa desse crime, aí, para mim, realmente a coisa não avança muito. Então, tem que ter uma punição clara. Sim. Vanessa Africani, seu olhar sobre o tema. A questão do despertar para a sociedade, eu acho que é muito importante. O doutor Miguel o Tony falou sobre a comunicação, e o doutor Miguel colocou uma coisa que é a questão da educação. Eu acho que, enquanto nas escolas não tiver mais formalizada a questão dos nossos ancestrais, a questão da África, a questão da igualdade, isso não vai mudar. Se a gente não der bons exemplos, a gente não conseguir explicar isso para as crianças, a cultura, ela continua, ela perpetua. 12h27, pessoal, a gente segue por aqui, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet e também redes sociais. Este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e a gente vai passar por um outro assunto agora, para dizer que com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a África
experimenta desafios para crescer de forma sustentável. Em 50 anos, ou seja, de 1960 até 2010, a urbanização no continente saltou de 15% para perto de 50%. No setor agrícola, a África perde mais de 30% da produção por falta de condições para armazenamento, refrigeração e transporte, enquanto importa cerca de 35 bilhões de dólares de comida por ano, sendo que boa parte poderia ser produzida localmente, oferecendo emprego a muita gente. Kleber Guarani, eu começo com você a respeito desse tema, para falar do que aqui, no que eu li, isso é um contrassenso, né? Um paradoxo, né? Se a África perde mais de 30% da produção por falta de condições de armazenamento e papapá na cadeia, e gasta 35 bilhões de dólares com comida por ano, essa conta não está fechando. Sem dúvida, Mauro, e não fecha já há muitos anos, né? E o interessante é que a África possui, tanto como o Brasil possui condições assim que a gente chama de dafoclimáticas, né? Condições de clima, terra, relevo, propícias à produção de alimento, né? A África pode ser um grande produtor de alimento e, no entanto, vive esse flagelo aí há muitos anos, né? Isso aí tem ocasionado problemas sociais graves, né? A gente viu nos anos passados aí toda aquela questão de migração para a Europa, aquele problema social tremendo, né? Muito disso ocasionado por falta de oportunidades e por falta de segurança alimentar, né? Falta de alimento disponível para a população. Então, a África é um paradoxo, porque você tem todo esse problema, essa importação nesse monto, né, que você citou aí de 53 bilhões de dólares todo ano de comida, mas ela não é um continente que não tem condições de produzir seu próprio alimento, né, como a gente vê em alguns países, né, por exemplo, Japão tem dificuldade porque não tem terra disponível, né? Outros países aí, mas a África, ao contrário, tem terra, tem todas as condições para produzir alimento. Então, é uma situação triste, mas ao mesmo tempo, né? Depois é um tema que eu gostaria de falar um pouquinho mais, Mauro, uma oportunidade, né, que o Brasil tem de virar esse jogo, né? Na minha opinião, o Brasil é o único país no mundo, e não é só a minha opinião, a opinião de amigos, colegas, inclusive pesquisadores de outros países. O Brasil é o único país que tem condições de virar esse jogo na África e realmente acabar com esse flagelo. Antes de falar o que o Brasil poderia fazer, Kleber, você falou em 53 bilhões, eu falei em 35, há uma inversão de algarismos aqui, qual que é o valor correto? Sim, 53 bilhões de dólares de importação. Esse é o último número da FAO. Sim. Agora, de que maneira o Brasil pode colaborar com essa virada de mesa na África? Então, Mauro, a gente sabe, assim, o Brasil tem condições de clima, terra, relevo muito parecidas com a África, né, continente africano. Basta você pegar o mapa do Brasil e você vai ver que nós estamos ali praticamente na mesma latitude, né? E a gente, principalmente, né, o que a gente chama de África subsaariana, né? Então, as condições são as mesmas. Ok, então eu posso, teoricamente, o Brasil tem um pacote tecnológico, né? A gente chama de pacote tecnológico, toda essa solução que o Brasil aplica na agricultura e pecuária, né? Então, para você fazer uma plantação, por exemplo, de milho, né, você tem um pacote tecnológico, você sabe utilizar qual é a semente que vai utilizar, qual é o produto que o fertilizante, o pesticida que você vai utilizar para combater alguma praga, quer dizer, você tem um pacote tecnológico, né? Então, esse pacote tecnológico hoje é formado por máquinas, equipamentos, insumos e treinamento, capacitação. Esse pacote é apropriado ao nosso clima, o clima tropical, e esses países, toda a África, praticamente está tudo nesse cinturão tropical do planeta, né, como o Brasil. Então, a gente tem esse pacote adequado. Eu digo que o Brasil é o único país que tem, porque se você pega um pacote tecnológico americano, europeu, chinês, né, não é apropriado a esse clima tropical, né? Nós temos condições de fazer 3 safras por ano, né? O hemisfério norte é um clima temperado, condições diferentes, é uma safra por ano, eles têm neve e tal. Então, a gente consegue aplicar esse nosso pacote, esse conhecimento, que eu digo é um ativo que a sociedade brasileira construiu nos últimos 60 anos, né?
desde o surgimento da Embrapa, toda essa revolução que o Brasil fez na área de produção de alimentos, né? Lembrando que em 1970 o Brasil era importador de alimentos, né? Pouca gente sabe, mas a gente tinha o leite doado pela USAID, pela Agência de Recursos de Ajuda Americana, né? USAID. Então, nós viramos o jogo, né? Hoje nós somos um grande exportador de alimentos, né? Então, esse pacote tecnológico, esse conhecimento que o Brasil tem, né? Isso muito vem aí o CITA, né? A criação do CITA, a FGV Europa ajudou a criar essa instituição aqui no Brasil, e nós reunimos todo o know-how que o Brasil tem. Então, dentro do CITA participa a Embrapa, Epamig, Emater, ABCZ, enfim, todas aquelas instituições que detêm know-how, né? Então, a gente colocou e organizou isso dentro de uma instituição não governamental chamada CITA, e aí a gente consegue organizar e entregar esse pacote tecnológico brasileiro de uma maneira coordenada, orientada para aplicar em projetos na África. Vanessa, o mesmo questionamento para a sua avaliação desse contrassenso, né? Esse desafio à lógica, ou seja, a África produtora de alimentos que perde na sua cadeia 30% da sua produção e tem que gastar 35 bilhões de dólares para comprar comida. Então, existem vários problemas, né? A questão da pandemia... 33 bilhões, desculpe, corrigindo mais uma vez. Então, existem vários problemas que hoje ficaram muito mais evidentes nessa questão. A questão da pandemia, a questão da guerra na Ucrânia, a questão dos fertilizantes, que aumentou demais o custo para a compra de alimentos. A própria questão deles não estarem fazendo uma agricultura adaptada para o clima e para o solo que eles têm lá. E o Kleber fez um comentário bem interessante e que a gente vai falar a respeito, acho que seria interessante ele falar a respeito, que é a questão da estruturação financeira, né? Que a FGV vai entrar o CITA vai entrar com a parte da transferência de tecnologia, mas é preciso realmente a questão da estruturação financeira nos projetos, para que a gente consiga implementar, coordenado e gerenciar esses projetos na África. Aí acho que o Kleber pode até desenvolver um pouco mais esse tema, porque tem, inclusive, problemas até para a compra de alimentos direto do Brasil, por exemplo, com a questão das cartas de crédito, bancos não serem aceitos no Brasil, eles comprarem comida muito mais cara, trianguladas via Europa e etc. Kleber, você quer desenvolver essa questão? Dinheiro, né? Sim, Mauro. Isso faz parte do nosso trabalho aqui na FGV Europa, né? Bem resumidamente, a gente executa e concebe todos os projetos que nós chamamos de projetos técnicos, econômicos, financeiros. Depois, a próxima etapa, a gente faz a estrutura financeira para garantir recursos para que esse projeto que nós desenhamos seja implementado, porque sem recurso fica só um sonho, só um desejo. E depois a gente tem toda a parte de gestão da implantação desse projeto, né? Mas para ter certeza que tudo que nós planejamos, teoricamente, vai ser aplicado e vai ser executado, os resultados vão ser conseguidos. Bom, a gente sabe que a África, né, os países da África são países pobres, né, por vários motivos, né? Se pegar a classificação de risco desses países, a gente tem uma classificação de 1 a 7, de 7 a 7, ou seja, a pior possível, e é muito difícil você levantar recursos financeiros para iniciar e para executar um projeto. Então, a gente faz essa que a gente chama de estruturação financeira, a gente tem parceria com as principais instituições financeiras do mundo, citando aqui Banco Islâmico de Desenvolvimento, é um grande parceiro nosso na África, a UK Export Finance da Inglaterra é um grande parceiro nosso, da Grã-Bretanha, o Afreximbank no Egito é um grande parceiro nosso, o BNDES do Brasil, enfim, a gente monta uma estrutura financeira, né, independente, com funding internacional, com recursos internacionais, para aplicar em projetos de segurança alimentar e também, como a Vanessa salientou, em alguns casos, para liberar a importação de alimentos para esses países. Doutor José Miguel da Silva Júnior, esse olhar para a África precisando se autossustentar, né, para resolver o problema da insegurança alimentar. Olha, aprendi, tive uma aula. Se os colegas falaram que aprenderam um pouco de direito,
esse humilde advogado, eu não sabia, não tinha conhecimento, confesso aqui, dessa questão de alimentos, né, dessa cadeia envolvendo a África. E graças a Deus, né, a esse trabalho desenvolvido, e feliz de saber que o Brasil possa contribuir positivamente com essa solução, ou pelo menos tentar resolver esse problema que eu acredito que não é só da África, né, é um problema mundial, mas mais focado na África, né? Parabéns aí pelo colega, pelo Kleber, pela Vanessa, pela a explicação para nós aqui. Tony Mastaller. Rapaz, eu me junto ao mestre aqui. Pô, que aula gostosa. Mas queria fazer um breve pensamento aqui. Eu fico pensando, os alemães, pós-Hitler, etc., eu li em vários artigos que até hoje estão pagando dívidas do louco do Hitler lá. Nós já estamos começando no mundo, o Japão, se eu não me engano, está organizando uma primeira reunião para ver como é que vai ser reconstruída a Ucrânia. Na minha opinião, humilde aqui de comunicador, a Rússia vai ter que abrir mão do gás, do petróleo, porque vai ter que pagar aquilo lá. Agora, engraçado, ninguém fala da África, né? Quer dizer, todo mundo foi lá, todo mundo espoliou, todo mundo levou população, todo mundo fez não sei o quê, mas ninguém fala nada de questão de vamos colocar dinheiro ali. Por exemplo, essa estrutura aí que eu estou aprendendo hoje, estou vendo, o Kleber e a Vanessa, cara, um trabalho fantástico, um trabalho sério, equilibrado, com tentáculos no bom sentido, no mundo inteiro, equilibrando tecnologia com recurso, com tudo. Então, sim, o mínimo que eu espero desse governo nosso, o mínimo, postura de país e de povo, porque mais da metade da nossa população tem raiz lá. Então, nós devemos a eles toda a nossa atenção e o que nós pudermos fazer para auxiliar. Eles têm que entrar na frente da fila e deixar lá para trás amiguinhos de outras coisas, de ditadurinha, etc. Não, foco em cima de África para a gente ter, pelo menos, um pouco mais de leveza mental para falar, olha, estamos num caminho auxiliando nossos irmãos, quem nos formou por aqui. E já digo aqui, vou aproveitar esse espaço para dizer, Kleber e Vanessa, eu estou completamente à disposição de conversar com vocês para estudar uma coisa, porque eu vejo isso um maná que precisa ser divulgado demais para que as pessoas e as empresas sérias saibam. O meu exemplo, eu não conhecia. O doutor, cara esclarecidíssimo, também tinha ouvido falar muito pouco. Então, quer dizer, cara, vamos mostrar isso para as pessoas, que eu tenho certeza que muita empresa e muita gente vai falar, escuta, o que é que eu posso fazer para ajudar? Aqui e fora do Brasil. Kleber Guarani, para falar das forças ocultas, ou até forças não ocultas, forças abertas mesmo, né, de países, e muita gente que não tem o interesse em que a África se autossustente na sua possibilidade aí de alimentar a sua população, porque os países vendem para a África, enfim. Então, tem muita gente aí que não tem interesse que isso ocorra. Qual o desafio para enfrentar isso? Então, Mauro, você tá certo, existem esses países, afinal de contas, nós estamos falando de um continente que importa 53 bilhões de dólares. Tem alguém que está fornecendo para eles e, com certeza, não quer perder esse mercado, né? Então, o Brasil ele passa a ter uma responsabilidade, até um parênteses, desses 53 bilhões de dólares, o Brasil participa muito pouco, viu? O Brasil passa a ter responsabilidade de virar esse jogo, né? Então, eu sempre digo assim, e o Tony falou muito bem também, que as empresas precisam saber disso, porque é uma grande oportunidade para as empresas. Quando a gente criou o CITA, a gente imaginou uma Embraer, né? A Embraer é a menina dos olhos de todo brasileiro, uma empresa que nos orgulha muito, né? E nós temos no CITA uma Embraer, né? Talvez 2, 3, 4 Embraers, porque o que nós fazemos no CITA? A gente organiza todo o conhecimento do Brasil, como a Embraer faz. Ela monta o avião em São José dos Campos, compra o trem de pouso de um lugar, motor da Inglaterra, asa de outro, e monta ali e exporta, né? Aquele avião que foi desenhado, foi projetado, toda a tecnologia brasileira. Nós estamos fazendo o mesmo. Estamos montando o nosso pacote tecnológico no CITA e vendendo, oferecendo para os projetos, não é uma doação, né? Então, além de tudo, é uma grande oportunidade do Brasil de mercado.
É uma oportunidade também que a gente chama de aumentar o soft power do Brasil, ou seja, a influência que o país pode ter em todo o continente africano. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está levando treinamento, capacitação, produção de sementes. A gente tem projetos que nós estamos produzindo bioinsumos, né, em alguns países da África. Então, a gente leva toda uma condição para tirar esses países, né, da situação de insegurança alimentar, né? Então, agora, com isso, você tem razão, Mauro. Tem países que, logicamente, têm uma outra visão, né? Eles olham a África como um grande cliente, né? Não importando muito com a sustentabilidade, com a situação aí futura. Mas, mesmo assim, a gente tem costurado parcerias importantes, né? Eu citei aqui a Grã-Bretanha, porque é um grande parceiro nosso, né? A Grã-Bretanha ela entra com o recurso financeiro e o Brasil entra com o seu conhecimento, né? É um pacote, vamos dizer assim, completo. O Brasil, nós tivemos problemas alguns anos atrás com o Brasil financiar países da África, né? Dentro do nosso modelo, o risco do Brasil é zero, porque quem financia são outros países, mas o Brasil participa e participativamente com o seu pacote tecnológico, com o seu conhecimento que só ele possui. Então, a gente tem também essa parceria que eu citei aqui, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, né, que é o nosso parceiro em vários países na África, Afreximbank. Então, nós entendemos que a gente poderia mudar, e a gente pode mudar a situação da África através de parcerias. E tem muitos países que entenderam isso, nos juntaram a esse esforço aqui do Brasil para levar esses projetos na África. Por sinal, nós estamos organizando um grande evento em Londres, a Vanessa depois pode falar um pouquinho mais, em novembro próximo, chamado um Summit, né, chamado Food Security Summit, com participação do Brasil, da Grã-Bretanha, todos esses bancos islâmicos, e todos os países da África vão estar participando. Vai ser um grande evento para melhorar a segurança alimentar na África. 15:01, programa Gente que Fala no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Ainda nesse tema relacionado à alimentação, à fome, o Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária e Ambiental implementou um projeto pioneiro no continente africano, cujo objetivo é o desenvolvimento de clusters de produção agrícola regenerativa, voltados à produção sustentável de alimentos por pequenos produtores familiares. Ao empregar práticas agrícolas sustentáveis, como cultivo de cobertura, rotação de culturas e cultivo mínimo, a agricultura regenerativa melhora a fertilidade do solo, a retenção de água e a biodiversidade. Essa abordagem se esforça para mitigar as mudanças climáticas, sequestrando o carbono do solo, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e promovendo sistemas alimentares resilientes e regenerativos para um planeta mais saudável. Vanessa, tudo isso significa, pelo que eu li aqui, a agricultura regenerativa, ela vem para a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de ajudar a natureza a se recuperar a partir daquela produção. É isso. Essa é uma iniciativa brasileira, nossa? É realmente urgente essa questão, né? Também, além da questão da produção alimentar, da segurança alimentar, a questão ambiental. É uma iniciativa brasileira. O Brasil ele está se tornando um dos pioneiros nessa questão ambiental, a questão do carbono e etc. Acho que o Kleber pode até desenvolver mais do que eu o assunto. Mas a experiência que a Fundação tem, além desses projetos na América Latina, é uma questão que a gente também possa levar para a África, esses projetos focados, além da produção de alimentos, a questão do meio ambiente também. Kleber, para desenvolver esse tema da agricultura regenerativa na Nigéria. Esse é um dos projetos que nós estamos desenvolvendo, né? Esse projeto de agricultura regenerativa ele envolve 60 mil famílias, pequenos agricultores, né? Dentro de um projeto de agricultura regenerativa, né? O que é agricultura regenerativa? Basicamente, você tem uma preocupação em controlar as condições de solo, de água, né, a cooperação entre plantas. Então, é um sistema, né, que você protege o meio ambiente, ao mesmo tempo que você proporciona a produção de alimentos, né?
Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem, dentro desse projeto, nós temos produção de fertilizante, de compostagem, bioinsumos, proteção de nascentes, né? Toda aquela questão do ecossistema aí da água. Então, é um projeto muito interessante, voltado à agricultura familiar, e que está transformando 3 estados da Nigéria de uma maneira fantástica, né? A gente tem esse projeto, ele tem duração de 5 anos, né? E é muito interessante. Eu acho que está sendo um grande exemplo, né? Num país mais populoso, o país mais populoso da África, hoje com 220 milhões de habitantes, mesmo tamanho praticamente que o Brasil, em termos de população, mas tamanho de um Mato Grosso. Então, é um projeto de impacto social bastante grande. Para falar de um tema correlato aqui, Kleber, o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia é uma iniciativa financiada pelo Global Environment Facility, é o Fundo Global para o Meio Ambiente. Isso tudo envolve Brasil, Colômbia e Peru. O que a sociedade brasileira precisa saber sobre esse trabalho? Isso é um trabalho muito interessante, Mauro. É uma das vertentes da fundação da FGV Europa, né? A nossa área internacional da FGV. A gente tem atuado na África e tem atuado também no continente latino-americano. Nessa área que eu chamei de Tropical Belt, de cinturão tropical do planeta, né? E tanto na área ambiental como na área da agricultura, produção de alimentos. Esse projeto, nós somos... o nosso papel é fazer a gestão financeira, técnica e estratégica desse projeto. O Global Environmental Facility, o GEF, é o maior fundo ambiental do mundo, né? E isso nos orgulha bastante, porque a FGV foi selecionada para fazer a gestão desse fundo. Ele atua basicamente na Amazônia, nesses países que você citou, Mauro. E o nosso maior desafio aí é criar projetos sustentáveis, né? Aqueles projetos que não dependam apenas do momento em que ele recebe recurso, mas ele tenha depois condições de gerar os seus próprios recursos para perenizar, né? Então, é um projeto muito interessante que envolve toda a sociedade da região, envolve a proteção da floresta, envolve a bioeconomia, né? Envolve toda uma série de atividades que a gente acredita que, saindo um pouco da retórica simplesmente de proteção, mas ele foca proteção da floresta, mas, ao mesmo tempo, proteção de quem vive lá, né? Dar condições sustentáveis para que a população que esteja lá hoje, que esteja vivendo na Amazônia, tenha realmente condições de se desenvolver dentro de uma maneira sustentável. Quais são as implicações em relação ao sucesso ou insucesso, né, de um projeto como esse, uma vez que a gente não tem, e é o que a gente vem buscando cada vez mais, é um projeto de Estado para a Amazônia, e não um projeto de governo e que muda conforme o governante de plantão? Mauro, o que a gente sempre diz, assim, todo projeto ambiental, né, ele tem que olhar muito o social, né? O que a gente chama de o social é a cereja do bolo de tudo. Se você não contemplar a parte social, você não vai ter sucesso em nenhum projeto ambiental, né? Você não vai simplesmente cercar a Amazônia e evitar que as pessoas entrem ali. Ali nós temos uma população enorme vivendo nessa região, então passa por soluções complexas, não é fácil. Nós estamos imbuídos nisso, time técnico bastante atuante, né, inclusive na região, lá na Amazônia, e para concebendo soluções, né? Lembrando que a Fundação Getúlio Vargas é uma think tank, né? O que a gente faz é normalmente pensar em soluções, inovações, né? Introduzir isso. Então, o que a gente precisa hoje na Amazônia é um projeto em que contemple a população local, né? Um projeto que de uma certa maneira, empodere a população, dê renda para essa população e, ao mesmo tempo, proteja a floresta, que é o nosso grande ativo, né? A gente tem que proteger. A floresta vale muito mais em pé do que derrubada. A gente tem feito uma série de trabalhos, inclusive de conscientização, né, nacional e internacional.
Hoje, a gente sabe que a comunidade internacional está olhando muito a Amazônia, tem muito interesse na Amazônia, porque é um pulmão do mundo, não adianta a gente negar isso. Então, tem um interesse. Agora, a gente precisa, como um país soberano, né, a Amazônia é dos brasileiros, então a gente precisa realmente desenvolver projetos concretos, projetos que vão dar sustentabilidade, que vão dar resultado, tanto de proteção do meio ambiente, como a proteção e geração de renda para as pessoas que vivem na região. 7 minutos para 1h, vamos para as perguntas da nossa audiência. Vou pedir brevidade a todos, uma pergunta para cada um, para que a gente consiga cumprir aqui com todas elas, tá bom? Daniela Neves está no Instagram. Professor José Miguel, ela quer saber se a polícia brasileira é racista. Eu acho a polícia, a gente tem que deixar bem claro que os membros da corporação, eles são extraídos da sociedade. Evidentemente, se nós temos uma sociedade racista, de cunho racista, nós vamos ter policiais, não em sua maioria, mas uma boa parte desses policiais, normal, vindo da sociedade, serem racistas. Nós não podemos aí fechar os olhos de que uma abordagem aqui nos Jardins é a mesma de uma abordagem aqui na nossa periferia. Então, a minha resposta é sim. Tony Mastaller, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, quer saber o seguinte: a Puma e o Santander, diz ele, patrocinadores do Valência e da La Liga, criticaram o racismo e expressaram apoio ao jogador Vinícius Júnior, mas não falaram sobre eventual retirada dos apoios financeiros. E aí a pergunta dele: na sua opinião, em termos de marketing, elas, Puma e Banco Santander, perderam a oportunidade? Olha, só atualizando a informação que me chegou no final de semana, é que o Santander já pulou fora, hein? O Santander já falou na Liga, eu não vou apoiar isso. E saiu fora. Então, só atualizando isso. Mas uma empresa que patrocine e que não pegue carona nisso, para dizer o mínimo, ter uma gestão fraca, se não imbecilizada, que os acionistas deveriam observar melhor a gestão. Porque, com certeza, você compactuar, patrocinar uma organização que esteja errando, principalmente num assunto tão sensível, no mínimo, para dizer o mínimo, uma falta de profissionalismo total. Vanessa, o Alessandro Castanho no Facebook também acompanhando o programa Gente que Fala. Como você vê a relação dos paulistanos com os africanos, em especial aqueles que vêm montando comércios e restaurantes no centro da cidade? Olha, eu acho que o relacionamento com a África, como um todo, ele está aumentando. A gente tem trabalhado bastante para promover a África. Eu fiz um trabalho nos últimos 3 anos de livre espontânea vontade mesmo, de começar a promover a África no Brasil, começar a falar sobre a África, principalmente no meu LinkedIn, para que as pessoas entendam mais, saibam mais o que está sendo feito, de como o Brasil pode se relacionar, a colaboração que o Brasil pode efetuar com os países africanos, e agora dentro da FGV e do CITA, falar sobre a questão da transferência de tecnologia agrícola e ambiental, que é realmente importante. Os africanos, eles ainda têm uma distância, os paulistanos, eles ainda têm uma distância, né? Na verdade, o Brasil inteiro, vou falar o Brasil todo, ele tem uma distância muito grande da África. Quando eu falo para as pessoas da África, quando a gente explica para as pessoas o que acontece lá, etc., as pessoas normalmente não sabem a realidade, assim, que a África toda, ela tá crescendo, ela tá tendo infraestrutura, tá melhorando, lógico, tem outras questões, a questão da segurança alimentar, etc., para melhorar e para implementar, mas a África como um todo, o continente todo, tá surgindo todo um movimento, inclusive, para que isso se desenvolva. Então, assim, quanto mais a gente falar, eu acho que a questão do Brasil de promover o governo do Estado, as instituições, a PEX, Desenvolve São Paulo, todas as instituições brasileiras começarem a focar em projetos setoriais, projetos de missões, isso vai melhorar, claro, o conhecimento, né, e a participação dos brasileiros no continente africano. Kleber, a Carla Dias, no YouTube, que tipo de ação o CITA Internacional, é o Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia Agropecuária e Ambiental, realiza em relação aos pequenos produtores agrícolas? Há ações assim no Brasil? Pergunta a Carla Dias.
Não, ótima pergunta, Carla. O CITA tem levado para os países praticamente 90% focando na agricultura familiar, que é o que existe hoje na África, né? Então, a gente tem levado esse pacote tecnológico brasileiro, e nós enxergamos a África como a última fronteira agrícola do mundo, né? Eu brinco que depois da África só Marte, aí temos que ir para Marte plantar e fazer desenvolver a agricultura. Então, é um grande continente, é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras se instalarem nesse continente. No Brasil, a gente está começando a olhar algumas atividades que a gente pode ajudar com a nossa experiência, que nós já estamos praticamente há 18 anos aí na área internacional, aplicando projetos na África e na América Latina. E o Brasil, nós começamos agora a olhar algumas áreas, né, que carecem de treinamento, capacitação e transferência de tecnologia também, e que eventualmente o CITA pode ajudar, não só na área de agricultura, mas na área também ambiental, porque a gente não pode esquecer, né, os dois setores, agrícola e ambiental, eles trabalham juntos, eles coexistem, né? Então, você não faz um projeto agrícola sem olhar para a questão ambiental, né? Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento aos nossos participantes aqui, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Kleber Guarani, engenheiro, economista, gestor de projetos internacionais, presidente do CITA Internacional e diretor de projetos internacionais da FGV Europe, também a publicitária Vanessa Africani, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Camarões, diretora de negócios internacionais da Câmara de Comércio e Indústria Mercosul e Américas, relações internacionais também da FGV Europe e do CITA Internacional. Dr. José Miguel da Silva Júnior, grande professor universitário, conferencista, advogado criminalista com a gente também, e o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Agradecimento a vocês todos, um abraço aqui pela participação e dizendo aqui que o programa Gente que Fala é realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você internauta, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, chegando agora na programação o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Então, a partir de amanhã, ao meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio 365, também pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde. Tchau, tchau.